A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Irmão, vou mostrar para vocês, eu vou rodar aqui um testemunho, né, de um pai que perdeu um filho. E ele conta nesse testemunho que Deus fez isso para poder salvar o seu filho. É aquele tipo de testemunho ou de profetadas, que ele vai relatar muitas profetadas aqui, de pessoas dizendo assim para o garoto que se você não vier, Deus vai fazer isso, Deus te ama, Deus vai abrir uma sepultura. Se você tem sempre aquela pressão psicológica para que o garoto se enquadre. O garoto gostava de ir para a igreja, mas ao mesmo tempo estava no mundão, porque o pecado estava tomando conta dele, o mundo estava no coração dele. Notem que em nenhum momento se fala de evangelho e nem de Jesus Cristo. Fala apenas em estar na CCB. Você deve estar na CCB. E então, essas profetadas, né, dizendo para o garoto que se ele não vier, Deus vai ceifar você, Deus mostra a porta da sepultura aberta, aquelas coisas todas. Tá? O garoto começa a beber, fumar, andar com más companhia, mas para o CCBano, pecado é só o ato sexual. Então, para eles, Deus recolheu antes que ele fosse para o mundo ou se perdesse. O que é se perder para o CCBano? Porque o garoto já estava no mundo e envolvido até com pessoas de má índole, né? Mas para eles, né, enquanto eles não souberem que houve um ato sexual, então a pessoa ainda está pura e está santa. Porque para eles o que pesa na conta do CCBano são atos sexuais. Né? Ou seja, você vai ver que o pai fala, ele já está envolvido no mundo, ele já está com as coisas do mundo, mas Deus recolheu ele para que não se perdesse. Como assim não se perdesse? O garoto já não estava no mundo, já não estava lá com outros garotos praticando coisas ilícitas. O que é se perder para o CCBano? Vocês estão entendendo, gente? Essa doutrina dessa igreja, gente, observa que nesse testemunho Jesus Cristo é omitido, não se fala em conversão, não se fala em arrependimento, não se fala em crer em Jesus como o morto na cruz para pagar o meu pecado, e sendo esta morte suficiente para a minha salvação. Não se fala nada disso. Apenas se fala, ou você vem para CCB e fica, ou Deus vai abrir a sepultura para você. Aí aconteceu alguma coisa lá, um outro garoto que ficou ferido, ainda recebeu uma profetada, às vezes nem é da CB, e falou para ele, olha, você vai ficar nessa cama. Se você quiser servir a Deus, ele te tira daí. Se você não quiser, você fica aí. E pelo que ele conta, o garoto tá na cama ainda, porque ainda está pensando, ainda decidindo. O garoto não sabe nem o que é CCB, não sabe nem o que é obra de Deus, mas a profetada vem para cima dele também. Né? E você vai ver aqui somente os relatos aqui, não se fala de Bíblia, não se fala da palavra de Deus, não se fala de conversão ao evangelho, é tudo na base do eu estou sentindo. Deus me faz sentir. E aí vem as profetadas dizendo coisas da sua vida, né? Que Deus fez isso na sua vida, porque ele conta que para provar que era Deus que estava falando, porque tem que o falso profeta tem que dizer, ele tem que deixar alguma marca, alguma prova, ou seja, falar de alguma coisa que ninguém está vendo. Como assim? Aí entra o espírito do adivinho. Eu não sei se vocês já leram, presta atenção lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mais especificamente, o verso 16 também, o apóstolo Paulo expulsa um espírito de adivinho. O que esse espírito de adivinho faz? Ele fala de coisas que os outros não estão vendo, coisas da sua intimidade, coisas da sua vida. Entendeu? Isso é espírito de adivinho, porque o espírito contrário também está te vendo, também está te assistindo, ele sabe onde você passou agora, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você fez ontem, ele sabe. E aí, por permissão de Deus, esse espírito começa a falar essas coisas. Isso não é profecia, querido, tá? Profecia é coisa futura e falar de Cristo, tá? E aí ele começa a falar essas adivinhações. Então você vê que a base para eles acreditar nisso foi sentimento e profecias de adivinhação. Para eles isso é o sinal de que era Deus que estava falando com o rapaz ou com o pai, né?
e assim por diante. Aí, o final de tudo é que Deus levou o moço para que ele não se perdesse. Se o garoto já está no mundão, não creu em Jesus, não fala em momento algum se ele creu ou não, se Deus recolheu para ele não se perder, é complicado. O testemunho é aterrador, sabe? Ele é perturbador, na verdade, a palavra correta é essa, é perturbador, porque você vê é o próprio pai relatando isso e o pai alienado na CCB nem tem noção de que o filho não confessou que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador da sua vida. O que é a confissão? É quando você declara por fé que você está confiando em Jesus, que ele na cruz fez tudo para que você pudesse se salvar. Essa é a manifestação da fé. Esta é a fé salvífica, a fé que trabalha para a sua salvação. É lamentável. Ouça o áudio aí, gente, tá? Eu vou colocar o áudio aí para vocês ouvir. Esse tipo de áudio, esse tipo de testemunho acontece, eles usam muito esses testemunhos em reunião de jovens, reunião de mocidade, pressionando os moços para que eles se batizam, para se proteger assim da morte. Eu não sei de onde eles aprenderam, em que Bíblia eles leram que eles devem fazer qualquer coisa para se defender e se proteger da morte. Ao contrário, na Bíblia que a gente lê, quando você tem fé viva em Jesus, a primeira coisa que você perde é medo da morte. Ela não te põe mais medo. Porque você tem certeza que Jesus Cristo te salvou. Mas o CCBano, como aqueles suricatos, né? Aqueles bichinhos que saem apavorados, mete a cabecinha lá para fora e fica olhando, um fica vigiando enquanto os outros comem, medos de morrer. Porque eles não se sentem seguros. Eles são vulneráveis aos predadores. E é assim que o CCBano se comporta a vida inteira. Medo e pecado para ele, só o sexual. Se cometer o pecado sexual é um sinal de que você se perdeu no mundo. Lamentável. Ouça esse áudio aí, gente, tá? Fica aí de reflexão para vocês. Tudo isso que eu falei aqui. Acorda, presta atenção, tome cuidado. Não deixe seus filhos expostos a esses tipos de falsos profetas, porque isso perturba a mente dessas crianças e pode até criar traumas, ok? Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça o áudio aí. Deixa eu contar por irmão resumidamente assim o que aconteceu com a obra que o Senhor fez na vida dele, né? Deus, ele era batizado, moço, batizado, selado com o selo da promessa, estava estudando a música, e aí começou no final dos anos, irmão, rapidinho assim, para resumir, começamos a passar prova com ele, que ele começou a sair com os meninos do mundo e fazer coisas do mundo, sabe? Andar meio que se misturando. Nos últimos tempos agora a gente começou a passar prova com ele, muita prova, e ficava 15 dias na igreja e 10 andando com esses meninos, porque ele era mecânico de moto e os meninos acabavam induzindo ele, esses moleques de hoje em dia, sabe como que são essa juventude de hoje em dia, né? E ele, por ser um menino muito bom, acabou meio que cedendo, sabe? Daí meio que fazia as coisas que ele estava fazendo. Não roubava, não fazia essas coisas erradas, mas ele estava começando a já fumar cigarro, tomar uma cervejinha de vez em quando, sabe? E daí nós ia na igreja, a palavra pegava ele. E a verdade é que Deus sabe de todas as coisas, né? O que aconteceu? Um certo dia, depois de muito tempo que ele não congregava, e a gente passando muita prova com ele, 4 anos de prova, daí ele pegou e nós fomos na casa da minha cunhada. A minha cunhada chamou uns irmãos para cantar um hino, fazer uma visita lá, a gente foi lá. Aí o que acontece? Deus usou de um irmão que estava com nós presentes lá com a família dele, os filhos dele, tudo a mocidade, as moças, a filha dele. O Senhor tomou eles em linguagem dos anjos na hora da oração e cantamos hino, daí na hora da oração o Senhor tomou eles em linguagem do anjo e ele começou a pregar para ele. O que Deus dava para ele. Ele pregou para ele a vida dele inteirinha, onde ele andava, o que ele fazia, e aí o Senhor falava dessa forma, assim, na boca do irmão. Ó, filho, o Senhor manda falar para você que quando aquelas pessoas que te cercaram para te fazer o mal, que te levar você para os caminhos errados, o Senhor manda falar que ele vai passar como um vento forte. O que é dele, ele vai segurar.
o que não é dele, ele vai mandar para sepultura. E só para te falar que o Senhor está falando com você, aí começou a contar a vida dele, né, da ventre da mãe dele, que o Senhor te conhece do ventre da tua mãe, você já andou pelo vale da morte, mas você não morreu porque o Senhor estava lá com você. E daí foi indo, aí ele começou a chorar, daí ele falou assim, na boca do irmão, o Senhor mandou falar para ele assim, e o Senhor mandar falar para você, aquilo que o Senhor plantou dentro do teu coração para você manifestar em nome do Senhor Jesus. Daí Deus tomou ele na linguagem. Irmão, ele ficou uns 10 minutos assim, não parava de falar a língua dos anjos. Que coisa, eu fiquei contente. Como eu não tenho dom nenhum, né, irmão? Eu fiquei do ladinho da geladeira, quietinho, e pedindo pro Senhor, ô Senhor, que bênção, toma uma vida, né, faça uma obra na vida dele, e daí o irmão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, o irmão virou pra mim, apontou o dedo e falou, irmão Luiz, vou falar uma coisa pro irmão, marca bem hoje esse dia, daqui 90 dias, o Senhor vai passar dentro da tua casa com vento forte, vai tocar na carne, vai ter dor, vai ter choro, mas é boa obra, e não se espante a forma que o Senhor vai fazer, e nem aponta o dedo pra ninguém, não acuse ninguém no caso, né, irmão? Aí eu fiquei na comunhão, falei assim, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, será que esse piá vai fazer? Ele vai cair de moto. Eu não imaginava a morte, né? Mas o Senhor tinha selado a morte dele, 90 dias. Passou-se os 45 dias, irmão, no 45 dias a gente foi mais vezes depois lá congregar, o Senhor visitou ele, já estava mais firminho, mas aí uma semana ele dava uma capengada e ia pro lado daquele piá lá. Daí, quando faltava 15 dias, o Senhor, como é que Deus é perfeito, o Senhor mostrou para uma irmã que mora mais ou menos uns 70 quilômetros longe da nossa cidade. Nós moramos em Curitiba. Ela mora na região de Campo Magro. É um município vizinho, a região metropolitana. Mostrou para ela, e o Senhor mandou ela entregar um recado. Até então nós não sabíamos o recado, né? E eu nesse dia eu fui trabalhar, porque eu trabalhava como segurança motorista e segurança, né? Numa empresa de guindaste lá, que eu trabalhava, e eu estava trabalhando lá à noite, né? Eu não pude participar desse dia. Enfim, aí os irmãos, quando faltava 15 dias, foram lá em casa fazer essa visita para ele de surpresa. E avisaram meu cunhado, e Deus é tão perfeito, porque a irmã não sabia onde nós morávamos e não conhecia nós. Mas ela conhecia o nosso cunhado, o meu cunhado, né? Que conhecia nós. O irmão vê como que é guia de Deus. O Senhor fez ela ligar para ele falou, irmão José, você tá na comunhão? Ele falou, irmão, nós estamos sempre aqui, mas estamos na comunhão. Então o Senhor manda falar para você. O Senhor me mostrou um jovem assim, o nome dele é Luiz Guilherme de Souza Pinheiro. Quando falou assim, o Senhor tomou meu cunhado da linguagem dos anjos no outro lado do telefone, e ela também. E a confirmação de Deus, o irmão falou, pode vir, irmão. Eu falei, não, eu tenho que ir hoje, irmão, agora. Já era 6 e um pouquinho da tarde. Eu tenho que estar aí agora para entregar um recado, porque amanhã eu tenho exame médico, mas eu desmarquei porque eu vou ter que ir aí fazer essa missão que o Senhor pediu. E ela foi lá em casa, então reuniram todos os irmandades, foram para casa de novo fazer oração. E eu tenho o vídeo, no vídeo ali que o irmão viu que eu postei, não tem um vídeo no final que ele fala assim, aí irmão, aí Luizinho, você tá firme para servir a Deus? Acho que o irmão viu no vídeo, né? Então aquela irmãzinha que tá chorando do lado que deu o recado para ele. Então a verdade é que eles começaram a cantar hino lá em casa, eu não estava presente, só minha esposa e meus familiares começaram a cantar hino e tal. Aí fizeram uma oração de agradecimento a Deus, e o Senhor tomou os irmãos. E tomou essa irmãzinha por Deus. Ela levantou da cadeirinha dela chorando, falando em língua dos anjos dentro da nossa sala, da nossa casa, e apontava o dedo para ele e falava, contou a história dele a vida inteirinha. E falou para ele assim, o Senhor manda falar para você, filho, olhando no olho dele, irmão. Fazia assim que Deus amava muito ele, que ele era uma joia preciosa de Deus, e gesticulava para ele assim com as mãos, no sentido dele falando com ele, sabe? E Deus tomava ela na linguagem. O Senhor falou para ela assim, e o Senhor manda falar para você, meu jovem, meu filho, o Senhor te ama tanto que daqui 15 dias ele vai abrir uma sepultura para você e vai mandar um anjo que nunca desceu na terra para te buscar, de tanto que ele te ama. E quando ela falou assim, o Senhor tomou ele na linguagem dos anjos, coisa mais linda do mundo. Irmão, eu não estava lá, eu não presenciei porque eu estava trabalhando, mas a minha esposa, meus cunhados me testificaram para mim depois, coisa mais linda do céu. Ele pulava, ele jubilava de alegria, pensa na alegria que ele estava muito alegre, e ele falou, creio, irmão, creio, faz Senhor, ele falava em língua e falava assim, Senhor, faz, cumpre o teu desejo no meu coração, Senhor, quero ir pro céu. E falava, irmão, não, coisa do céu, sabe, uma festa assim que no mundo não tem. Por um lado da carne é triste, porque a gente perdeu ele mesmo, né? Em 15 dias o Senhor veio e cumpriu a profecia na vida dele. Usou de uma forma que eu vou explicar para o irmão. Ele era um jovem, até se o irmão um dia foi em algum lugar sentir de contar, o irmão conta para a mocidade, quando o pai e a mãe estiver falando, para eles obedecer o papai e a mamãe, para que não aconteça isso. Porque o dia que o Senhor falou para ele que ia com 15 dias buscar ele, ele saiu no 14º dia, quando foi, por exemplo assim, hoje ia fechar, era num sábado, numa sexta-feira, irmão, ia fechar o 15º dia.
Antes dele sair, a irmã, depois que terminou a festança lá em casa, do céu, que a irmã pregou para ele, que o senhor selou, eles cantaram muito, ficaram alegres, alegaram as almas de todo mundo, e ele ficou contente com a notícia que o senhor falou para ele. Ele abraçou a irmã, pediu para a irmã: irmã, posso dar um abraço na irmã? A irmã falou: pode, filho. Irmã, pede para o senhor cumprir a profecia na minha vida, que eu quero ir para o céu. Mas pede para o senhor mandar o Espírito Consolador para meu pai e minha mãe, que eles vão sofrer muito. E eu estou fazendo eles sofrer, e eu não quero mais ficar nessa terra, eu quero ir para o céu. Ele queria ir para o céu. E assim o senhor cumpriu o desejo do coração dele, né? Quando foi no 14º dia hoje, e amanhã é fechar 15 dias, a palavra de Deus nunca fica por baixo, né? Ela sempre se cumpre, né? O senhor pegou e permitiu que ele saiu junto com os jovens num carro lá para comprar umas peças, não sei o que eles foram fazer lá. E, irmão, aquele carro era daqueles rapazes que era bandido, sabe? A polícia veio e atirou naquele carro. E ele morreu. O senhor recolheu ele naquele momento ali. Na hora eu fiquei, quando eu recebi a notícia, isso foi às 3h40 da tarde, quando foi 8 horas da noite, fiquei sabendo. Aí eu fiquei até uma meia-noite, irmão, firme. Depois da meia-noite eu não aguentei mais. Aí a ficha caiu, né? Assim, a gente, como ser humano, né? A gente sabe que foi Deus que mandou fazer. O senhor avisou tudo passo a passo que ia fazer, mas a gente sente falta, né? Começou a olhar para o meu sobrado, assim, que a gente construiu junto. Começou a dar uma angústia no coração, angústia de alma. E eu pensei: Senhor, tem misericórdia. E agora, Senhor, esse menino? E agora, meu Deus, sem ele? Falei: ô, Senhor. Daí fui pro banheiro, irmão. Chorei um monte, chorei a noite inteira, irmão. Fui pro banheiro umas 4 e pouco da manhã. Fui orar a Deus, pedi: Senhor, o senhor falou. Eu sei, eu não sei orar, vou conversar com o senhor conforme o senhor falou. Eu sei que o senhor falou na palavra que ia fazer isso. Eu lembro de cada vírgula, de cada lá naquele dia, na casa da minha cunhada, o senhor falou assim, que não era para apontar o dedo para ninguém. E aí eu falando com Deus assim, né, irmão? Nem abri a oração, que eu tava tão fora de si. Falei: Senhor, eu sei que o senhor falou tudo isso. Mais uma coisa que eu quero perguntar pro senhor: se eu tenho um crédito com o senhor, eu sei que o senhor fez a obra, eu sei porque eu vi com meus olhos. Mas manda amanhã um vaso no meu portão falar, Senhor, se ele... Fala que ele tomou os tiros, Senhor, porque ele nunca matou um passarinho, ele era teu servo, por mais que ele era fraquinho, mas ele era teu servo. Se ele tomou os tiros, se o senhor recolheu ele antes pra ele não sentir dor, Senhor, porque tadinho dele, ele não merecia isso, né? Daí eu levantei assim, sem selar, irmão, porque eu tava, assim, chorando muito demais, a gente tava fora de si, né? Naquela situação ali, não tinha nem... E o senhor entendeu tudo. Saí, irmão, fiquei acordado. Quando foi 6h40 da manhã, chega o meu cunhado, que tava no dia que o senhor pregou a profecia na vida dele, chegou o meu cunhado para nos visitar de manhã cedo lá. A minha cunhada desceu chorando, manifestando em língua do carro. Quando ele parou o escortinho velho dele na frente de casa, ele desceu do carrinho velhinho dele. Quando ele encostou a porta, o senhor tomou na linguagem dos anjos. Ele começou a apontar para mim e falar umas coisas bonitas e falava em língua japonesa, coisa mais linda, irmão, de dia assim na rua, todo mundo vendo, na frente de todo mundo. E o senhor tomava ele numa linguagem, coisa mais linda do mundo. E eu olhei para ele e comecei a sentir, pensei: Senhor, é o recado. Eu comecei a chorar daí. Aí falei: Senhor, manda. Ele falou: Luiz, você crê no que eu vou falar? Eu falei: José, pode servir a Deus que eu estou esperando um recado. Aí ele começou a falar: irmão, o senhor manda falar pra você, eu vejo o neném com o olho do Espírito do teu lado. Daí Deus tomava ele na linguagem, ele parava um pouco, você sabe, e falava: ele tá do teu lado com uma minta branquinha, o cabelo dele cor de ouro, o olho dele parece aqueles carros Xenon, um olho azul, e da coroa dele tem a cabeça dele tem uma coroa muito linda. Que o demônio perdeu o GPS da tua casa, o que ele queria tá no cemitério. Agora o senhor manda falar pra você que ele, o que ele queria, ele veio e recolheu, é dele. E só pra você saber que não é eu, simples negrinho, porque ele é moreninho, irmão, que tô falando essas coisas pra você, hoje, 4h20 da manhã, você não foi orar a Deus, e não falou assim: Senhor, o senhor fez isso, assim, então o senhor manda falar pra você que ele recolheu ele antes dele passar a linha do trem. Eu nem sabia, irmão, que tinha linha do trem. Antes da linha do trem, o senhor transformou ele em estátua humana e recolheu para o seu reino de glória. E daí Deus tomava, irmão, uma coisa mais linda do mundo, assim, não tem nada nessa terra que compara com aquilo, não existe. E ele entrou pra dentro de casa, uma sapateando e falando em língua dos anjos, foi lá e rodeou a casa inteira e não parava de cessar de falar em língua dos anjos dentro de casa. Ficou ali uns 20 minutos, 15 minutos falando, uma coisa mais linda do mundo. Deus tomou a minha esposa, tomou a minha cunhada, e eu fiquei quietinho na comunhão, chorando e agradecendo a Deus, né? Porque Deus tinha mandado um recado. Aí quando foi às 10 horas, a minha tia, que é da Obra da Piedade de Bauru, ligou pra mim também e falou a mesma coisa que o irmão, meu cunhado, tinha falado, mesmas coisas. E quando foi a 1h30 da manhã, o cooperador de jovem nosso, o irmão Milton, lá do Veisópolis, em Pinhais, que a gente congrega com eles lá, ligou e falou certinho: irmão Luiz, o senhor recolheu o que era dele, o senhor manda falar pra você, o senhor mandou ir lá pra nós fazer o funeral dele e honrar o nosso irmãozinho. E assim foi feito, irmão. O senhor fez a festa, recolheu ele na pandemia, 20 minutos de funeral, mas nós fomos lá, honramos ele e entregamos na mão de Deus. E eu sei que o senhor que fez a obra, uma obra meio dura, meio triste pra nós, no fundo, né? E aí, irmão, pra confirmar os planos de Deus, dentro daquele carro estavam em 2. Tinha um outro que a mãe
mãe dele e os pais dele são da Assembleia de Deus. E logo após uns 15, 20 dias, ele pediu para nós visitar ele na casa dele. A gente foi lá com os irmãos fazer uma oração para ele. E aquilo que o senhor falou, a linha do trem que a sua mãe está tomando, o rapazinho que está paralítico em cima da cama falou para nós. O senhor tomava o irmão da linguagem, falou assim para ele que se ele se cresce em Deus, se ele cresce em Deus, o senhor ia arrancar dali. Ele falou: você só não está morto, jovem, porque naquele carro tinha um monte de anjo. E tinha um anjo que nunca desceu na terra, que veio só para buscar o teu amigo. E para confirmar que o senhor manda falar para você, se você tiver um propósito de sair dessa cama para servir a Deus e um dia encontrar o teu amigo no céu, o senhor te arranca daí, senão o senhor vai te deixar aí. E assim, meu, ele tá lá por enquanto, né, guardando, o senhor tá aguardando a decisão dele. Então, a obra foi essa. Deus fez essa obra na vida do meu filho, sabe? Eu, assim, a gente fica meio triste, mas por um lado eu fico, toda vez que eu levo, eu louvo e agradeço a Deus pela obra que o senhor fez na vida dele, que eu sei que foi o senhor que veio e colheu ele, porque o senhor sabe de todas as coisas, sabe os caminhos que ele poderia tomar, né? Hoje nosso lar já é mais tranquilo, a gente já está mais conformado, o senhor confortou nosso coração, nossas almas, a gente está mais contente. O senhor disse que nossos netos é a alegria da nossa casa, é o que a gente está tocando agora, os nossos netos, né? A gente está se juntando, cantando hino e agora estamos apegados nos netos, porque o senhor já fez a obra nenhuma, o senhor sabe, a gente sabe que o senhor guardou e está bem guardado. Mas aonde que o irmão for, irmão, se o irmão sentir um dia tocar e contar isso para a mocidade, onde tiver um jovem que está desobedecendo o pai e a mãe, o irmão conta. Tá bom, irmão César? Conta essa obra aí que o senhor fez na vida do meu filho. O nome dele é Luiz Guilherme, ele morava lá em Curitiba, ele congregava na igreja no Veisópolis, em Pinhais. Tá bom? Deus te abençoe, paz, Deus, irmão César, Deus abençoe por tudo, tá bom? Ora a Deus por nós, eu agradeço a vocês aí por tudo, pelas orações, e assim que o senhor me pôr de oração, eu vou orar por todos, tá bom? Paz, Deus abençoe, fica com Deus, paz, Deus.